Olá, bom dia. Tudo bem, meu prezado ouvinte? O meu nome é Nelson e eu tenho um imenso prazer de estar aqui para poder trazer uma boa mensagem da palavra escrita para você e a sua família. E o tema que nós escolhemos hoje, mediante a palavra de Deus, é: houve ou não houve ressurreição? Haverá ou não haverá ressurreição? Então, fique atento, acompanhe comigo esta maravilhosa mensagem que estou trazendo para você nesta linda manhã de segunda-feira. Bem, nós selecionamos aqui alguns textos da palavra de Deus para que você possa realmente ficar bem por dentro do que aconteceu e do que vai acontecer no futuro. Não, a fim de que o vídeo não fique muito longo, nós iremos apenas citar alguns textos das Escrituras Sagradas e que você possa realmente, na sua casa, abrir a Bíblia e examinar esses textos para ver realmente se de fato o que estou falando, se é verdade ou não é. Ok? Faça como os bereanos. Eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque Paulo falava e eles então recorriam à Bíblia para ver se de fato o que Paulo falava se estava de acordo com o que Paulo falava, certo? Então vamos lá. Ao longo das Escrituras Sagradas, nas Escrituras hebraicas, a promessa de um Messias é claramente dada a essas profecias messiânicas, que foram feitas centenas de vezes e às vezes milhares de anos antes de Jesus aparecer. E é claramente que esta é a única pessoa que já andou nesta terra para cumprir. E na verdade, de Gênesis até Malaquias, existe mais de 300 profecias especificamente detalhando a vida deste ungido. E além das profecias detalhando o seu nascimento virginal em Belém e da tribo de Judá, e a sua linhagem, o rei Davi, e a sua vida sem pecado, e a sua obra expiatória pelos pecados do seu povo. A morte e a ressurreição do Messias judaico foram igualmente bem documentadas nas Escrituras Sagradas, hebraicas, proféticas, muito antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo que ocorreram na história. Então, das profecias mais conhecidas das Escrituras Sagradas, especialmente das Escrituras hebraicas, porque na época não existia ainda o Novo Testamento, né? Então, relatadas a morte do Messias, está o Salmo 22 e também o livro de Isaías, capítulo 53. E certamente se destacam o Salmo 22, que é especialmente surpreendente, uma vez que previu inúmeros elementos separados sobre a crucifixão de Jesus Cristo, cerca de 1000 anos antes dele ser crucificado. Então, antes de Jesus ser crucificado, o salmista Davi já havia realmente pronunciado que haveria de acontecer a morte do Messias, certo? Porque Davi viveu em torno dos anos 1040 aos anos 900 e alguma coisa antes de Jesus aparecer. Aqui estão alguns exemplos. Por exemplo, o Messias ele teria as mãos e os pés traspassados, conforme os Salmos 22 e o versículo 16. Você pode lá conferir. E quando você for ler o Evangelho de João no capítulo 20, versículo 25, você vai ver realmente o cumprimento dessa predição do salmista Davi, que viveu antes de Jesus aparecer. Os ossos do Messias não seriam quebrados. As pernas de uma pessoa eram geralmente quebradas depois de serem crucificadas para acelerar a sua morte, conforme o Salmo 22, versículo 17, predito pelo salmista Davi, que viveu em torno de 1000 anos antes de Jesus aparecer. E se você for ler o Evangelho de João, que está 1000 anos depois de Davi e depois de Cristo, aí no livro de João, no capítulo 19, versículo 33, você vai ver realmente que o que Davi falou, de fato, aconteceu,
certo? Os homens eles iriam lançar sortes pela roupa do Messias, conforme o Salmo 22, versículo 18, e isso Davi falou 1000 anos antes e 1000 anos depois da morte de Jesus Cristo. Você vai ver o relato realmente conforme Davi falou no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 35, certo? E conforme Isaías 53, a profecia messiânica, ela é clássica e conhecida como também a profecia do servo sofredor, e também detalhada a morte do Messias pelos pecados do seu povo. E isso foi predito por volta dos anos 700 anos antes de Jesus nascer, porque Isaías viveu em torno dos séculos do sétimo século antes de Jesus aparecer. Então, Isaías ele fornece detalhadamente a vida e morte do Messias, e o Messias seria rejeitado, conforme Isaías capítulo 53, certo? Do versículo 5 a 9. E depois você vai ver esse relato no livro de 2 Coríntios, escrito por Paulo, no capítulo 5, versículo 21, que viveu em torno de 700 anos depois de Isaías também. E depois também da morte do Messias. E o Messias ele ficaria em silêncio na frente de seus acusadores, conforme Isaías 53, versículo 7, que a Bíblia fala que ele foi levado para o matadouro como ovelha muda, mas não abria a sua boca. Isaías falou isso em torno dos anos 700 antes de Jesus aparecer. E isso você vai ver realmente o cumprimento no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, que está depois de Isaías, 700 anos depois. O Messias seria sepultado com os ricos, conforme Isaías 53, versículo 9, e também Mateus, no capítulo 27, versículo 56 a 60, o Messias estaria com os criminosos em sua morte, Isaías 53, versículo 12, e Marcos, capítulo 15, versículo 27, que é o cumprimento do que Isaías havia profetizado, certo? Ok? Então, nós vimos aí que tudo que aconteceu já havia sido profetizado pelos profetas no passado, no Antigo Testamento. Além da morte do Messias também, a sua ressurreição entre os mortos também é anunciada. E a mais clara e mais conhecida das profecias sobre a ressurreição é uma escrita pelo rei Davi, que foi o rei de Israel, né? No Salmo 16, versículo 10, que também escrita em 1 milênio antes do nascimento do Messias, e pois não deixaria a minha alma a morte, e nem permitiria que o teu santo veja a corrupção. Então Davi havia profetizado que o Messias seria morto, mas a alma dele não veria a corrupção, certo? E também não deixaria a sua alma na sepultura. Isso Davi havia profetizado 1000 anos antes de Jesus aparecer. No dia da festa judaica, que ou seja, a festa das semanas, ou seja, a festa do Pentecostes, também era conhecida como festa das colheitas ou festa das primícias, que eram os primeiros frutos colhidos da terra pelo povo judeu. Então, quando Pedro pregou o primeiro sermão evangélico no dia do Pentecostes, ele corajosamente afirmou que Deus tinha ressuscitado o Messias judaico dos mortos, conforme Atos capítulo 2, versículo 24. Aí já é depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, então ele explicou que Deus, havendo realizado esta obra miraculosa, um cumprimento da profecia de Davi no Salmo 16, Davi havia falado isso, né? E Pedro agora afirmou, entendeu? Na verdade, Pedro ele citou as palavras de Davi em detalhes como contidas nos Salmos 16, do 8 a 11, certo? Você confira lá também esses textos aí. E alguns anos mais tarde, Pedro fez a mesma coisa quando falou a comunidade judaica em Antioquia, como Paulo declarou que Deus tinha ressuscitado o Messias.
Jesus dos mortos no cumprimento do Salmo 16, versículo 10, e você vai ver o cumprimento no livro de Atos, que está depois de Davi 1000 anos, no capítulo 13, versículo 33 a 35, certo? A ressurreição do Messias também ela está fortemente implicada em outro salmo de Davi. Mais uma vez, o Salmo 22, nos versículos 19 a 21, e também, Salmo 19 a 21, o Salvador, ele é sofredor, ora pela libertação das falsas do leão, e é uma metáfora de Satanás. Esse leão aí representa Satanás. E esta oração desesperada, e ela é seguida imediatamente nos versículos 22 a 24, por um hino de louvor em que o Messias agradece a Deus por ouvir a sua oração e para intervi-lo, certo? Do Salmo 22, do versículo 22 a 24. Davi já havia profetizado que o Messias ia realmente passar por isso, certo? Então, quero dizer para você também que a ressurreição do Messias está claramente implícita entre o término da oração do versículo 21 e o início da canção de louvor do versículo 22 também do Salmo 22, certo? Do salmista Davi. Então, de volta a Isaías 53, de acordo com Isaías 53, depois de profetizar que o servo do Senhor, o servo do sofredor de Deus, ele sofreria pelos pecados de seu povo, e o profeta diz que ele seria assim, certo? Então, aí a gente vê que realmente tudo o que aconteceu no Velho Testamento, o Novo Testamento está realmente afirmando que o Velho Testamento falou realmente de fato aconteceu. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não falha. Passa o céu e a terra, mas as palavras de Deus, elas não passarão, certo? Ok? Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, certo? Conforme eu quero mostrar aqui para você ainda alguns textos nas Escrituras Sagradas do Novo Testamento, como por exemplo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, é onde está escrito assim: porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Certo? Então, se nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, nós morrendo, a gente vai ser ressuscitado, assim como Jesus Cristo foi ressuscitado, certo? Então, conforme Romanos capítulo 6, versos 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Conforme Romanos capítulo 6, versículo 5, Paulo diz também que se nós somos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, Paulo está afirmando que assim como Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. E aqui eu separei alguns relatos, certo? Da Bíblia, para que você possa realmente ter o conhecimento a respeito desse assunto, para que você não fique ignorante a respeito desse assunto. Porque Jesus até falou em Mateus capítulo 22, versículo 29 as seguintes palavras: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, às vezes as pessoas erram em relação a alguns temas da Bíblia porque falta o conhecimento, certo? Ok? Então, veja bem, de acordo com Mateus capítulo 28, versículo de 1 a 6, a Bíblia relata que houve sim a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai examinar lá esse texto, porque se eu for ler aqui, não vai dar tempo para a gente poder fazer o nosso vídeo ficar melhor, porque quanto menor o vídeo melhor para você acompanhar, certo? Então, eu vou ler aqui apenas uns versos no livro de Mateus, que diz assim, ó: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou movendo a pedra e sentou-se e sobre ela, e no seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido como de neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito atemorizados
e com mortos. As escrituras diz aqui, ó, a Bíblia está aberta aqui, certo? Entendeu? Então, mas o anjo respondendo disse-lhe: mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, e ele não está aqui, porque já ressuscitou, porque havia dito: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Tá vendo? Então as mulheres foram no primeiro dia da semana, que era domingo, pela manhã, ao ver o sepulcro, para, entendeu? Ali embalsamar o corpo de Jesus. Elas estavam levando aromas, especiarias, ungüentos e perfumes para poder ir lá, né, levar o corpo de Jesus. Mas quando chegou lá, encontrou quem? Um anjo. E aí o anjo falou bem assim: vocês estão buscando aqui quem foi crucificado, e ele não está mais aqui, ele está vivo. Então o anjo estava ali para testemunhar para aquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado. Não estava mais ali, certo? Então esse relato você vai encontrar também no capítulo 16 do livro de Marcos, no capítulo 16, versículo de 1 a 6, certo? Esse relato também você vai encontrar também no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo de 1 a 9, você vai encontrar esse relato, certo? Você vai encontrar esse relato também no capítulo 20 do livro de 1 a 20, capítulo 20, verso 1 a 22 e 24, 26 a 29 do livro de João, certo? Falando a respeito do que aconteceu com a ressurreição do Senhor, certo? E eu quero dizer para vocês o seguinte, certo? Que nem mesmo os discípulos estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena, Maria Salomé e a outra Maria, que era a mãe de Jesus, elas foram ao sepulcro. Então, porque elas acreditavam que Jesus não tinha ressuscitado, elas achavam que Jesus, entendeu? Estava ainda na tumba. Mas quando elas foram lá, elas ficaram surpresas, certo? Para a alegria delas. Quer dizer, elas ficaram ali até um pouco tristes, né? Mas apanharam o corpo do mestre. Mas o anjo disse: não, ele ressuscitou de fato. Então, depois, quando Maria encontrou com Jesus, ela foi tocar em Jesus. Jesus assim, Jesus falou assim: Maria, não me detenhas, não me toques, porque eu ainda não vou para o meu pai, o vosso pai. E aí Maria reconheceu que era Jesus, assim, Rabi, quer dizer, Raboni, quer dizer, mestre. Aí Jesus falou assim: vai até a Jerusalém e avisa aos meus discípulos. Aí ela voltou para avisar os discípulos. Quando ela voltou a avisar os discípulos, a Bíblia diz que Pedro e João vieram correndo para ver o sepulcro. Quando chegou lá, de fato, não tinha o corpo de Jesus. E aí quando eles voltaram para poder anunciar aos 10 que não tinham vindo, aí de repente quando eles anunciaram para os outros 10, uns creram e outros não, e outros duvidaram. E Tomé mesmo foi um deles, que diz assim: ó, se eu não ver Jesus, se eu não tocar no seu seio, se eu não pegar nas suas mãos, eu de modo nenhum acreditarei. Aí a Bíblia fala que Jesus, passado 8 dias depois, esse relato está lá no livro de João, no capítulo 20 e diante, e Jesus aparece. Eles estavam dentro de uma casa com as portas trancadas, porque estavam com medo dos judeus, certo? Porque os judeus diziam o seguinte: se nós não acharmos o corpo dele, é porque os discípulos roubaram o corpo dele. Então eles estavam trancados dentro de uma casa, porque eles não estavam trancados dentro de uma casa, porque não estava comemorando a ressurreição de Jesus, não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Aí Jesus aparece naquela casa e diz assim: paz seja convosco. Quando fala o paz seja convosco, aí de repente ele vai e fala para Tomé: Tomé, pega aqui nas minhas mãos. Tomé pegou nas mãos de Jesus, mete a mão aqui no meu seio. E ele foi meter a mão no seio, porque aí onde ele foi traspassado, a mão onde foi os cravos, certo? Os pregos. Aí Tomé se ajoelha e diz assim: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala bem assim: Tomé, porque me viste, crestes? Ele fala bem assim, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, porque bem-aventurado aqueles que não viram e creram, certo? Então, a Bíblia realmente relata nos evangelhos que Jesus Cristo realmente, de fato, ressuscitou, certo? E a Bíblia nos fala que entre a morte e a ressurreição de Jesus também houve uma ressurreição de santos.
lá no capítulo 27, versículo 51 até o 55, a Bíblia relata, até o 53, a Bíblia relata que quando Jesus expirou, certo? Ele fala bem assim: Pai, entrego o meu espírito. Aí Jesus expirou. E quando Jesus expirou, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se fenderam, e a Bíblia fala que as sepulturas se abriram, certo? E muitos dos mortos ressuscitaram. A Bíblia fala isso, certo? E aí, só que esses santos que foram ressuscitados, a Bíblia fala que só apareceram aos demais, né, que haviam em Jerusalém, só depois da ressurreição de Jesus Cristo. Então as sepulturas se abriram, mas só que esses mortos só saíram da tumba depois que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, esses santos que haviam sido ressuscitados ali naquele período, eles então serviram de testemunha para que as pessoas pudessem realmente acreditar que o Filho de Deus ele tem poder sobre a morte e que ele também estaria vivo, certo? Então esse relato você encontra lá nos evangelhos de Mateus, certo? Então a Bíblia relata também, queridos amigos, sobre alguns milagres que Jesus operou quando ele esteve aqui na terra. E eu vou citar aqui alguns milagres que Jesus operou antes dele morrer. Por exemplo, Jesus ele chegou numa cidade, a cidade de uma viúva, certo? E quando ele chegou lá com seus discípulos, estava havendo um sepultamento, e de repente estava havendo um grande alvoroço, e a mãe tinha aquela filha única, e o povo ia carregando ali aquele esquife dentro de um caixão para ir sepultá-la. E quando Jesus chegou, disse assim: não chores, mulher, não chores. Aí Jesus tocou no esquife e disse assim: menina, levanta-te. E de repente a menina levantou do caixão e ela foi ressuscitada, certo? Porque Jesus estava operando esses milagres para provar para as pessoas que ele tem poder sobre a morte, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Outro dia Jesus chegou na casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga em Cafarnaum, e de repente lá estava uma menina que também tinha sido morta. E Jesus pegou, tirou as pessoas de dentro de casa e levou consigo Pedro, Tiago e João, e entrou lá dentro da casa daquele homem e orou e disse assim: menina, levanta-te. E aquela menina levantou, certo? Então é uma prova de que Jesus tem poder sobre a morte, certo? Outro dia, Jesus estava à distância de Betânia, em torno da jornada de um sábado, certo? Então, de repente, Lázaro, seu amigo, a quem ele amava muito, havia estado morto a ponto de morrer. E de repente as suas irmãs Marta e Maria mandou chamar Jesus, só que Jesus não veio imediatamente. Quando Jesus veio, Jesus já tinha 4 dias, entendeu? Que Lázaro tinha sido morto. E de repente, quando a notícia chegou, aí de repente os discípulos falaram bem assim: mestre, mas se Lázaro está dormindo, então ele está bem. Mas aí Jesus falou bem assim: Lázaro não está dormindo, Lázaro está morto, mas eu vou para despertá-lo do sono. Porque para Jesus, a pessoa quando morre, essa pessoa não está morta, está dormindo, certo? Então Jesus vai e se dirige até a casa de Lázaro. Quando chegou lá, Maria e Marta falaram assim: Senhor, se tu tivesse aqui, o nosso irmão Lázaro não teria sido morto. Aí Jesus disse assim: mas você não crê que ele haverá de ressuscitar no último dia? Elas disseram assim: sim, creio, Senhor. Aí, de repente, Jesus falou bem assim: se você crê, você verá a glória de Deus. Então, Jesus, onde é que está o corpo? E elas então conduziram Jesus para a tumba. E naquela época elas sepultavam os mortos dentro de uma pedra, e tapavam a pedra, a sepultura, com uma grande pedra, que era necessário alguns homens para removê-la. E de repente Jesus chegou lá e disse assim: tirai a pedra. E de repente, quando Jesus falou assim, tirar a pedra, aí uma das irmãs de Lázaro falou bem assim: Senhor, já faz 4 dias que ele está morto e cheira mal. E Jesus falou bem assim: olha, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus, porque aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá.
Aí disse assim: Pai, graças te dou porque sempre me ouvistes. Lázaro, saia para fora. Então a voz do Filho de Deus foi uma ordem. E quando Jesus falou assim, aquele que estava envolto em lenços, amarrado com ataduras, saiu, entendeu? Da sepultura, e por causa dessa ressurreição que Jesus havia operado na vida de Lázaro, os judeus queriam realmente crucificar Jesus Cristo e queriam matar Lázaro, certo? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia é cheia de relatos que houve realmente uma morte e uma ressurreição do Filho de Deus, e isso está relatada, né, no Velho Testamento, e o cumprimento no Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e também nas epístolas de Paulo, Pedro e João, certo? Por exemplo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a Bíblia fala que vai haver uma ressurreição, certo? Capítulo 15, versos 51 a 53, vai haver uma ressurreição dos mortos. A Bíblia fala que quando a trombeta soar, aqueles que, o que é corrupto vai ser... de natureza corrupta vai se revestir da natureza incorrupta, da natureza mortal, da natureza imortal, num abrir e fechar de olho. Bem, no capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses 4:16, a Bíblia fala que ao soar da última trombeta, descerá dos céus, Jesus Cristo, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? E nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente arrebatados com ele ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bem, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, a Bíblia fala: bem-aventurado e santo é que ele faz parte na primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte. No livro de Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2, a Bíblia fala que naquele tempo haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde quando existe nação. Mas Miguel vai se levantar com um príncipe como defensor do seu povo, e muitos que dormem no pó da terra sairão para a ressurreição da vida, e outros para a ressurreição do desprezo e o horror eterno. Então haverá realmente duas ressurreições, uma da vida e outra da morte. No livro de João, capítulo 5, versículo 28 a 29, Jesus, ele diz assim: não vos admireis disso, porque vem a hora em que os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição do juízo e desprezo eterno. Então haverá ainda duas ressurreições, a primeira na vinda de Jesus e a segunda depois dos 1000 anos, certo? Então eu quero deixar aqui esta mensagem para você nesta manhã, certo? O objetivo dessa mensagem não é levar você a se converter, mas levar você a ter o conhecimento dos fatos que aconteceu no passado e que vai acontecer no futuro bem próximo, certo? E Paulo diz assim: se não houve ressurreição, é vã a nossa esperança, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, nós temos motivos muitos para poder acreditar que houve realmente a ressurreição de Jesus e a ressurreição de outras pessoas que ele ressuscitou, certo? Espero que você possa ouvir esses relatos, que você possa realmente meditar e refletir que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E levantar um morto para Jesus Cristo, isso é nada, porque ele tem poder sobre a morte. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Isso para ele é nada, porque ele tem poder sobre a morte. Ele é o autor da vida, ele é o consumador da fé. Para Deus, para Jeová, para o Pai, entendeu? Isso é nada, porque ele criou o universo só com a sua palavra. Ele foi falando e as coisas foram aparecendo, os mundos foram criados, os planetas, os satélites, os sóis e as galáxias vieram à existência. Então Deus, ele tem poder sobre todas as coisas, querido amigo, querido irmão. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa realmente moldar a tua mente e o teu coração, e que essas palavras possam servir de alento, e que você possa realmente, espero em Deus que você possa, com essa mensagem, você possa realmente acreditar que nesses relatos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e também esperar que haverá uma ressurreição. Que Deus nos abençoe para tanto e que Ele nos guarde. Eu peço a você que, se você amou e gostou desta mensagem, se você achou interessante, por favor, compartilhe com os seus semelhantes nas suas redes sociais, né? Não fique sem compartilhar, porque isso vai ajudar muitas outras pessoas
a receber esta mensagem em seus lares, certo? Meu nome é Nelson, certo? E eu estou aqui com a certeza de que Deus, ele ama muito você. E é por esse motivo que eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, certo? Sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tenho imenso prazer de compartilhar com você essas verdades contidas nas páginas deste livro aqui, ó, a Bíblia Sagrada, certo? Então, eu quero agradecer a Deus através de uma oração nesta manhã de segunda-feira. Ó, querido Pai, muito obrigado porque o Senhor me concedeu essa oportunidade de poder partilhar com os meus amigos, com os meus familiares, esta boa mensagem encontrada na tua palavra, Senhor. Oxalá que a tua palavra possa realmente encontrar guarida na mente e no coração de cada família, de cada filho teu. Eu te rogo, meu Pai, que o teu Santo Espírito possa realmente transformar a mente e o coração de homens e mulheres nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe, te guarde e resplandeça sobre ti a luz do teu rosto e te dê a paz. Tchau, até o nosso próximo encontro.